primeiro lugar, nós agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos aqui para a divulgação da sua palavra, do seu Evangelho. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, que Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. E Deus tem uma palavra para o seu coração. O salmista, no Salmo 55, o versículo 5, 6, 7 e 8, diz assim: presta atenção, porque Deus quer falar com você através desta palavra. Temor e tremor me sobrevém, o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade. Quem sabe você está querendo fugir, como o salmista. As adversidades, as contrariedades apertaram e você está querendo fugir. Está querendo fugir da luta. Está querendo fugir desse problema que vem perseguindo você. Não fuja. Não fuja. Fique na porta. Não vá dar lugar às fraquezas, ao temor e ao tremor, como diz o salmista. É neste lugar que Deus vai lhe dar vitória. Quem sabe você pensou essa semana, hoje, eu vou cair fora. Não. Não tenha medo. Não temas. Fique aí. Suporte. Porque é aí, nesse lugar, que Deus vai lhe dar uma grande vitória. E você vai fazer mais o seguinte, vai convidar os seus inimigos para participar da festa do banquete da sua vitória. Portanto, não fuja. Não queira fazer como o salmista, criar até asas e fugir da situação. Não fuja, não. Tenha coragem. Lute. Lute. E você vai ver que é aí, neste lugar onde você tem passado humilhação, que Deus vai te exaltar. Pensa nisso, medita nesta reflexão rápida. E eu quero trazer um assunto, um comentário, que é por demais polêmico. E eu diria que estou sendo ousado em trazer esse comentário. Até mesmo professores, mestres, pastores, não entra muito neste assunto. Mas, como eu sou curioso, ousado, então eu me proponho a trazer um comentário sobre esta polêmica. De respeito à Trindade, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São muitos os debates, são muitas as opiniões a respeito deste assunto, mas como nós temos assim o objetivo de ensinar a palavra de Deus, eu fiquei com desejo de trazer um comentário a respeito desse assunto, falando sobre a doutrina da Trindade, e peço orações, amados irmãos, para que eu não venha a trazer um comentário com erros, porque na verdade é muito difícil falar sobre este assunto, o assunto da doutrina da Trindade. Mas convidamos a você agora para nós lermos um versículo da Bíblia Sagrada que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13 que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que nós temos aqui? Um versículo que fala na doutrina da Trindade, de maneira clara e objetiva. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Esse é um tema polêmico.
e confessamos de que existem muitas opiniões divergentes, até porque a nossa mente é limitada. Ainda não se desenvolveu o suficiente para compreender os mistérios do reino de Deus, mas nem por isso deixamos de emitir a nossa opinião. A Bíblia nos revela um Deus único em essência ou em substância, subsistindo em três distintas e divinas pessoas. Deus ainda se revela deixando claro que reúne em si os princípios de relacionamento e associação pessoal como Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus começa nos 2 primeiros versículos de Gênesis, falando da Trindade divina. Haja visto que a palavra Elohim, Gênesis 1:1, está no plural. E no versículo 2 faz referência direta ao Espírito Santo de Deus que pairava sobre as águas. Portanto, a doutrina da Trindade, ela é real. O termo em si, ou a palavra em si, Trindade, não se encontra na Bíblia, mas a sua realidade se encontra lá de maneira clara e objetiva. Os inimigos da doutrina da Trindade não veem isto, porque não querem crer e porque não podem ver, devido aos seus preconceitos e devido também à cegueira espiritual dos seus olhos, então desprezam a doutrina da Trindade. Há muitos fatos na vida prática em que nós podemos descobrir a doutrina da Trindade, como por exemplo, 3 lâmpadas acesas formam uma única luz. A água, que é um só elemento, pode ser vista em 3 estados: líquido, gasoso e sólido, que é no seu estado congelado. Na própria criação do homem, vemos claramente a doutrina da Trindade. Disse Deus, Elohim no plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia afirma de que Deus criou o homem, tá certo? E esse Deus está no plural. Você veja que ele diz assim, façamos o homem. Sobre Jesus, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. E no Salmo 33, versículo 6, como também em Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito Santo está declarado como o Criador de todas as coisas. No tão conhecido evento da Torre de Babel, também conhecido como a confusão das línguas, compreendemos de maneira clara a interferência da Trindade. Quando é dito, desçamos ali e confundamos as suas línguas. Veja que os 2 verbos estão no plural. Desçamos e confundamos. Isso nos fala da Trindade divina. Somente os hereges não querem aceitar a doutrina clara e objetiva da Trindade divina, essa Trindade una e trina. E quando nós partimos para o contexto neotestamentário, aí é quando a doutrina se torna mais clara e compreensível. Até porque o Novo Testamento tem, na opinião da maioria dos estudiosos da Bíblia, uma revelação mais profunda da vontade superior do Deus que fez os céus e também a terra. No que concerne a distinção entre as 3 pessoas, aprendemos que o Filho está no Pai, o Pai está com o Filho, e o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas distintas. Em Lucas capítulo 3, versículo 22 nos ensina: e o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz, a voz de Deus, que dizia: tu és meu filho amado,
em ti me tenho comprazido. O que temos aqui? Primeiro, Jesus era quem estava sendo batizado por João Batista no Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele, veio sobre Jesus. E depois, Deus manifestou a sua voz do céu, dizendo que Cristo era seu Filho amado. Tudo muito simples de se compreender. Temos aqui a presença do Deus eterno, do Filho, Cristo que estava sendo batizado e o Espírito Santo de Deus que estava vindo sobre Cristo Jesus. Na bênção apostólica que nós lemos como texto básico do nosso comentário, também faz referência à Trindade Divina e diz: a graça de Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. O que determina a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é justamente os atributos divinos. Deus Pai é criador de tudo, é eterno, amoroso, ele não muda, é onipotente, onisciente, onipresente. Qualquer pessoa que de forma honesta fizer um estudo dos atributos divinos do Senhor Jesus, vai descobrir de que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então os atributos, a natureza e a essência do próprio Cristo Jesus dá todas as provas incontestáveis de que ele é Deus. A maior polêmica está relacionada ao Espírito Santo. Então vejamos, em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele é chamado de Deus. Em Mateus 28 e 19, ele é posto em par de igualdade com o Pai e o Filho. No Salmo 139, ele é onipresente e onisciente. Jó 33 e 4, ele é o Criador. Hebreus 9 e 14, ele é eterno. Portanto, ele é a terceira pessoa da Trindade. Para finalizar, o Pai é a plenitude da divindade, invisível. O Filho é a plenitude da divindade manifesta. E o Espírito Santo é a plenitude da divindade em ação, em ação. O que passar disso, seremos esclarecidos nas mansões celestiais, tá certo? Todos os mistérios, nos fins dos tempos, nós seremos esclarecidos. De fato, muito difícil a doutrina da Trindade, mas quando nós transmitimos de maneira objetiva e clara, todo mundo entende e fica esclarecido que os hereges, os contrários à doutrina da Trindade, não têm razão. A verdade é que temos Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas distintas que agiram de maneira unida, trazendo assim para toda a humanidade os benefícios que nós temos recebido.